Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. E este é mais os jogos do mês, onde eu falo sobre os jogos do mês que findou. E este é um pouco atrasado, mas são os jogos que joguei durante setembro de 2024. E como sempre vamos falar dos jogos que eu já joguei anteriormente, dos jogos que eu joguei pela primeira vez em setembro e vamos dar o destaque a um jogo dos novos que eu joguei neste caso. Por isso mesmo vamos já começar com as continhas, isto é, que jogos é que a quantidade de jogos que eu joguei de todos no global. Então foram 38 partidas jogadas, outra vez uma boa quantidade de partidas, 36 delas de jogos todos diferentes, isto é, só repetir duas jogadas com os mesmos jogos. E 6 desses jogos foram jogos que eu joguei pela primeira vez em setembro de 2024. Então, como sempre, começamos com os jogos que eu já joguei. Primeiro é Salada de Pontos, um jogo trazido ao Point Salad, trazido para Portugal pela Devir, um jogo super rápido, 10-15 minutos, um tableau building, adquirir vegetais e cartas de pontuação para os pontuar. Alhambra, outro jogo trazido para Portugal pela Devir, um jogo de tiling, um clássico para criar e construir o Palácio de Alhambra. Aqua, Biodiversity in the Oceans, outro tiling sobre criar pequenos habitats para os animais marinhos através de recifes e esses animais marinhos chamarem animais marinhos maiores para pontuar. Bicibar, um jogo super divertido de cartas, onde nós vamos jogar uma carta, essa carta condenada vai fazer um efeito especial qualquer e o objetivo é levar as nossas cartas para dentro da discoteca. E essas cartas são animais, portanto, muito divertido. Canvas, outro jogo muito divertido de cartas transparentes, onde vamos adquirir cartas, essas cartas transparentes vamos adquirir para depois fazermos pinturas sobrepondo umas com as outras, de forma aos símbolos que estão em baixo pontuarem objetivos globais. Cartographers, um dos meus novos ou mais jogados flip and write, pen and paper, que eu gosto bastante, onde vamos construir mapas de fantasia de acordo com vários objetivos. Q-Birds, um divertido card drafter com passarinhos com uma arte muito interessante, onde vamos tentar fazer vários grupos de pássaros, vários bandos de pássaros, primeiro que os nossos adversários. Hadara, um divertido jogo simples de civilização, onde vamos adquirir cartas que nos vão subir vários trilhos económicos, comidas, etc, etc, para depois pontuarmos no final. Happy City, um jogo super simples de um city builder só de cartas, onde vamos tentar construir uma rua de edifícios, onde vamos somar os ícones de corações com os ícones de população e depois vamos multiplicar ambos e a cidade populosa mais feliz será a vencedora. Harmonies, um jogo que está em hotness, um tiling, onde vamos criar vários padrões, onde vamos colocar vários animais para então pontuá-los no final. Lancaster, um worker placement onde os nossos trabalhadores são cavaleiros que vão tentar ir aos vários castelos na Inglaterra durante a Guerra dos 100 Anos e também tentar lutar contra os franceses. Um jogo super, super divertido. Leaf, um jogo lindo na mesa, onde vamos ser o vento que vai espalhar as folhas e conforme as folhas que nós vamos jogar e aquelas que vamos tocar, vamos ganhar ações que vamos então utilizar para depois ganharmos pontos de vitória. Old London Bridge, onde nós vamos construir vários edifícios sobre a ponte de Londres, num tabuleiro, numa ponte tridimensional muito, muito interessante. Phantom Inc., um super, super divertido jogo de dedução por equipas, onde vamos tentar encontrar uma palavra antes que a outra equipa. Portanto, um jogo de pistas muito interessante. Potion Explosion, um jogo incrível de criarmos poções, fazendo draft de berlindes, que é o
ao de serem tirados e fazerem outros berlindes tocarem, baterem e serem iguais, vamos adquirir vários numa espécie de uma cascata ou um encadeamento, e depois usamos esses berlindes para criar poções que depois podemos usar para dar-nos habilidades especiais. Muito bom. Prophecy, um semi-clássico jogo de trick-taking, onde vamos tentar profetizar quantas vazas é que vamos fazer, usando vários twists no género, muito interessante. The Quest for Eldorado, um super interessante jogo de corridas, onde vamos usar cartas através de deck building para adquirir cartas melhores, para andarmos mais rapidamente por a selva e chegarmos ao mítico Eldorado. Scout, um jogo de cartas onde vamos gerir a nossa mão de forma a livrarmos o mais rapidamente de cartas que os nossos adversários. Muito interessante. Sea Dragons, um jogo de criação de padrões utilizando serpentes marinhas para depois adquirirmos vários tokens de barcos, e com estes tokens de barcos fazemos objetivos e usar as serpentes marinhas para controlar os quadrantes do mar. Small World of Warcraft, é verdade, Small World é um super divertido jogo de controle de área com raças de fantasia, e este é levado para o mundo do World of Warcraft com as raças de World of Warcraft. Spirit Island, o meu jogo favorito, mas também o mais complexo jogo de cooperação, é isso mesmo, super interessante. Spirit Island. Splendor, um clássico jogo de engine building, card drafting para uma corrida a 15 pontos o mais rapidamente possível, utilizando joias e cartas. Sunrise Lane, um jogo de construção utilizando cartas para construirmos vários edifícios em linha nos vários quadrantes para depois pontuarmos. World Wonders, um lindo jogo de tiling para criarmos a nossa cidade antiga e as maravilhas que lá vamos conseguir colocar de acordo com os vários requisitos. Zulureto, um upgrade do clássico jogo de cartas Coloreto, onde vamos usar um mecanismo, mas em vez de adquirirmos cartas como o Coloreto, vamos utilizar esse mecanismo para adquirir várias tiles de animais que depois vamos colocar nas várias jaulas do nosso jardim zoológico. Muito divertido. E depois dos jogos que já joguei, vamos passar aos jogos novos e vamos falar um bocadinho mais sobre cada um deles. Então o primeiro que vamos falar sobre os jogos novos que eu joguei é o jogo Parfum. Este é um jogo onde vamos adquirir vários tipos de ingredientes para depois fazermos os vários tipos de perfume. Aqui vamos usar dados e esses dados vão poder nos dar vários tipos de ingredientes, e esses ingredientes vão nos deixar comprar e fazer os vários tipos de perfume. É um jogo divertido dos designers de Fresco, tem aquele mecanismo de acordar mais cedo para depois sermos os primeiros a acordar, mas pagamos mais, ou então acordar mais tarde, sermos mais tarde os últimos a apanhar, mas pagamos menos. É um jogo um pouco, na minha opinião, mais simples que o Fresco, não tão bom como o Fresco, mesmo porque, como vocês já perceberam, usa dados, e os dados temos que lançar dados para adquirir os vários componentes, os vários ingredientes para fazer os perfumes, mas nem sempre acontece. Só existe uma em 6 ou então 2 em 6, se não estou enganado, hipótese de fazer um perfume, ou 2 e 3 em 6 para fazer adquirirmos aquele recurso. Podemos usar mitigação através de gotas de água para clarear os recursos, os vários ingredientes, mas é um jogo muito dependente de sorte, o que afasta muita gente deste jogo. Ainda assim, é um jogo divertido para quem gosta de jogar dados, €1, simples, familiar, para quem gosta do género. Outro jogo novo que eu joguei durante setembro de 2024 foi o Railroad Inc. É verdade, só agora é que eu joguei este, que já quase que é um clássico de jogos de roll and write. Aqui vamos então construir ligações férreas e de estrada utilizando dados. Vamos lançar dados e esses dados vão fazer parte de um pool comum, e todos os jogadores vão utilizar todos os dados para construir ligações
onde vamos ter que ligar as várias saídas umas às outras. E queremos que essas saídas estejam ligadas o mais entre elas possível para ganharmos o maior número de pontos possível. E inclusive também criar também ligações no centro do tabuleiro. Para mim foi um jogo muito divertido, um quebra-cabeças muito intenso, totalmente tático. Na verdade, há um pouco de estratégia, mas é um jogo muito tático porque tem dados, é isso mesmo. Não é um jogo de encadeamento, é um puzzle onde nós vamos pegar nesses dados e vamos usá-los para fazer os nossos caminhos da melhor forma possível. Porque nem sempre aquilo que necessitamos, e quase nem sempre aquilo que necessitamos, vai sair para fazermos as ligações que queremos. Portanto, é um jogo tático na sua essência de o que é que, neste momento, com o que saímos, o que é que podemos fazer melhor. E esperar que para a próxima vez, se calha, algo que vai completar aquilo que acabei de fazer. Portanto, não deixa de, é um jogo cheio de sorte, é verdade, é um jogo com muita sorte, pode ser mitigado com a utilização daqueles dados virtuais muito bons, mas não deixa de ser um jogo com muita sorte, mas que é muito divertido. Construir então aqueles caminhos tanto de ferro como de estradas. É um jogo que eu gostei muito, tem muita sorte que pode fazer com que muitos gamers não apreciem muito. O outro jogo é o Rapa Nui, é isso mesmo, o Rapa Nui é uma evolução ou podemos ser uma evolução ou um descender, assim se possa dizer, do jogo Giants. É isso mesmo, é do mesmo designer, da mesma editora, mas é uma simplificação muito grande do jogo Giants. O jogo Giants demorava muito tempo e tinha mecanismos um bocadinho convolutos, na minha opinião, mas tinha, na verdade, uns componentes melhores. Apesar dos componentes serem interessantes aqui no Rapa Nui, onde os vários meeples, os vários trabalhadores são diferentes. É um jogo que não tem miniaturas, enquanto o outro tinha miniaturas de plástico, etc. Os várias coisas, mas não deixa de ser um jogo lindo. E sobre o que é, como podem ver na box art, é um jogo sobre a Ilha da Páscoa. E Rapa Nui é então o nome da tribo que fez então a sua civilização na Ilha da Páscoa, até que ainda um pouco misteriosamente desapareceram, mas deixaram os chamados Moai, umas estátuas gigantescas que muita gente ainda tem alguma dificuldade em explicar como é que foram erigidas, criadas ou pelo menos transportadas e erigidas por toda a ilha. E é exatamente o que se tem que fazer neste Rapa Nui. Vamos ter duas zonas no tabuleiro, uma onde vão ser construídas os moais, as estátuas gigantes, e no outro lado vamos construir os chapéus que vão ser colocados em cima desses moai. E o jogo é um jogo de colocação de trabalhadores, onde vamos colocar os nossos trabalhadores por as várias zonas dos moai e vamos usar esses trabalhadores para transportar tanto as estátuas como os adereços, as decorações para esses moais. Vamos fazer uma cadeia de transporte até aos vários pedestais, assim se possa, até às várias bases onde vamos erigir. E o mais interessante é que podemos não só usar os nossos trabalhadores, como podemos usar os outros trabalhadores para fazer o transporte. E este jogo é muito interessante exatamente por esta simbiose que as pessoas vão fazer utilizando os trabalhadores de outros, que é verdade que esses jogadores vão ganhar benefícios com isso, mas é sempre interessante fazer esta simbiose e tentar utilizar os outros trabalhadores para pouparmos e fazermos outras coisas, assim se possa dizer. Vamos ter que colocar os trabalhadores também para criar, as várias estátuas, colocar os trabalhadores na ilha para transportar. Portanto, é um jogo que eu gostei. Já tinha gostado do Giants, mas pareceu-me demasiado convolutas as regras, um bocado complexas. Aqui as regras são mais simplificadas, um jogo mais rápido, assim se possa dizer, e por isso mesmo é um plus. O que é que eu gostei um pouco menos? É um jogo que mesmo assim, ainda assim, é um jogo um pouco demorado, assim se possa dizer, e que
pronto, o jogo é exatamente isso, criar os várias estátuas para depois transportar até ao outro lado. Não há algo mais do que isso, mas o puzzle de colocar os trabalhadores nos sítios e fazer a coisa, vamos construir uma estátua grande, vamos construir várias pequenas, mas se eu construir muitas grandes, não posso usar os trabalhadores para transportar. Pronto, é um jogo muito interessante que eu gostei. Acho que deveria ter um pouco mais de interesse. Acho que é quase uma pérola escondida este Rapa Nui. Outro jogo que eu joguei foi o Ticket to Ride New York. É verdade, este, se não estou enganado, acho que não estou enganado, é o primeiro jogo do tipo de Ticket to Ride mais pequenino, que demora 15, 20 minutos a jogar. E é um Ticket to Ride, não há muito mais nada para dizer. É um jogo onde vamos adquirir cartas. Essas cartas vão ter várias cores que depois vão nos deixar construir rotas, ligações entre os bairros de Nova York, neste caso. É um jogo demasiado simples. O Ticket to Ride só por si é simples. E aí, quem gosta de Ticket to Ride, quer uma coisa mais rápida, é ótimo. Mas, por outro lado, é um jogo demasiado simples. Ainda simplifica mais o Ticket to Ride, ainda demora menos o jogo. Portanto, não foi um jogo que a mim me dissesse muito. Eu gosto muito de Ticket to Ride, mas gosto de uma certa envolvência, de um certo... a simplicidade é interessante do Ticket to Ride, mas aqui é, na minha opinião, exagerada. Por isso, não liguei muito a este Ticket to Ride New York. Outro jogo que joguei é do outro espectro da dificuldade, é o Neanderthal. É isso mesmo, é um jogo da Sierra Madre Games, se não estou enganado, e é um jogo onde vamos simular, praticamente uma simulação da vida, do cotidiano dos homens neandertais. Portanto, vamos logo começar com um homem neandertal, com características, e muitas delas têm a ver com reprodução logo inicialmente. E depois o dia a dia será mesmo cortejar as fêmeas, e depois também vamos fazer o cotidiano de caça e recoletar comida e evitar predadores e derrotar predadores. Portanto, é um jogo onde nós vamos tentar fazer uma certa evolução dos neandertais. Começamos com a nossa evolução mental, tentar fazer os vários níveis de fala, de religião, religioso, etc. É uma parte mental da evolução mental. Depois, quando chegamos a uma certa altura dessa evolução, vamos começar a pensar mais em termos de civilizacional ou tribal, na evolução do tribo, da raça Neandertal. Portanto, é um jogo complexo, com muitas regrinhas, muitas regras, e talvez isso seja uma das razões que pode ser um bocado exagerado. Portanto, é um jogo que para mim foi um bocado polos, é muito interessante na parte antropológica, sem dúvida, porque tira muito tema da parte do homens das cavernas, parte dos neandertais, mas depois é um jogo muito abstrato ao mesmo tempo, faz ali uma dicotomia, e é complexo. Portanto, pessoas que gostam de jogos médio leves, no need to apply, porque este é um jogo médio, rebordo, médio pesado, porque é muito fiddle e as regras muito complexas, muitas coisinhas, e isso faz o jogo complexo, na minha opinião, um pouco desnecessariamente. E depois dos jogos que eu já joguei, já joguei mais vezes, seja pela primeira vez, vamos falar sobre o destaque, como sempre, de um jogo que eu joguei durante setembro de 2024. E o jogo é o Forest Shuffle, ou trazido para Portugal como Vida na Floresta, pela Mabel Games. Este é um tableau building de natureza, e aqui vamos construir uma floresta. Temos várias cartas na mão, iniciamos com várias cartas na mão, e vamos ter que construir uma floresta de árvores, tendo as árvores como base. E então é isso mesmo, vamos jogar cartas de floresta. Sempre que queremos jogar uma carta de árvore, vamos ter que descartar cartas, e sempre que queremos jogar uma carta, na verdade, a maior parte das vezes temos que descartar cartas, porque pode ser 0, 1, 2 ou até 3 cartas que temos que descartar. E sempre jogamos essas cartas vão... As cartas que usamos para
jogar essas cartas, vão ser descartadas para um pool comum de cartas. E as cartas de árvore são colocadas por baixo e depois as outras cartas que são de animais ou outra flora vão ser colocadas à volta, seja por cima, seja por baixo, seja à esquerda, seja à direita dessas árvores já colocadas. Portanto, e o mais interessante é que a outra ação, além de jogar cartas, é ir buscar cartas. E quando vamos buscar cartas, podemos ir buscar cartas de cima da pilha de cartas ou então podemos ir buscar cartas que estão à mostra. E então temos que ter cuidado que cartas jogar e muito também que cartas é que vamos descartar para evitar dar cartas aos outros jogadores. Porque muito disto tem a ver com fazer sets de certas cartas, de certas árvores, de certos animais que as pessoas vão necessitar para ainda ter mais daquele tipo e pontuar mais. Portanto, é um jogo em que é um jogo super simples de apenas 2 ações: jogar carta ou biscar cartas, e o interessante está mesmo nos combos que podemos fazer com as várias cartas. Talvez a parte de existem combos, existem formas de jogar que podem ser um pouco mais benéficas, pode ser um pouco problemático, principalmente para jogadores que jogam muitas vezes ao mesmo jogo. Mas para jogadores que jogam um jogo uma vez por mês, 2 vezes por mês no máximo, é um jogo que vai dar sempre para descobrir novas táticas e técnicas e formas de pontuar e formas de combinar as coisas. Portanto, é um jogo que também acredito com expansões, que já há 2, melhor também, com mais quantidade, mais variância, mais formas de pontuar, que vai minimizar algumas estratégias possam ser mais fortes no jogo base. Portanto, é um jogo que eu gostei muito. Eu gosto muito de jogos de criação de tableau que permitem fazer ações encadeadas. Portanto, eu gosto muito desses jogos, desse tipo de jogos que me deixam pontuar essas cartas, têm objetivos e várias formas de pontuar nas próprias cartas. Gosto muito desse tipo e este jogo particularmente faz isso muito, muito bem. E é um jogo que veio para português, portanto aquilo tem texto. Não comprem uma versão alemã. Se comprarem, comprem uma versão em inglês ou então uma versão em português, porque é um jogo familiar, dá para jogar com famílias, a iconografia pode ser um pouco confusa para crianças e para pessoas que não estão muito acostumadas a jogar, mas é com a primeira vez não, mas a segunda vez a iconografia vai começar a entrar facilmente no jogo da pessoa e a pessoa vai se habituar facilmente a essas iconografias. Por isso, para mim, sem dúvida, o Force Shuffle ou Vida na Floresta é um jogo para quem gosta de tableau buildings, gosta de jogos de cartas que façam combinações e pontuações de N formas. É sem dúvida um jogo a adquirir. E pronto, estes foram os jogos do mês de setembro de 2024, aqueles que eu joguei durante esse mês, e ficamos por aqui. Não se esqueçam, deixem likes, subscrevam o canal, comentem, digam-me o que é que vocês jogaram durante o mês de setembro e ficamos mesmo agora por aqui. Espero que tenham gostado, espero que voltem para mais vídeos e até ao próximo vídeo.